Pai do Senhor, igreja, glória a Deus. Mais uma aula, hoje é a aula 11, né? Do módulo ministério. A aula de hoje é como buscar, né? E fluir nos dons espirituais. Estamos na categoria dos dons. Você que pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Desde que nós iniciamos essas aulas, né, sobre os dons, é o texto que a gente mais tem mencionado, né? Apesar que a gente tem mencionado o texto do versículo 4 para frente. Vamos fazer menção do versículo 1 ao 3 hoje, e diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês estejam desinformados. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Nessa aula iremos ver a importância de buscar os dons espirituais, os caminhos que Deus nos dá para recebê-los e exercê-los. Entenderemos como buscar os dons por meio do testemunho interior, do desejo, da oração, do jejum e da edificação por meio da oração de línguas. Exploraremos também a prática do reavivamento dos dons como partes essenciais desse processo, reconhecendo que conforme respondemos ao Espírito, Deus nos guia e capacita a fluir cada vez mais nos dons como em um passo a passo contínuo. Em primeiro lugar, vamos falar do testemunho interior. Deus nos guia e comunica a sua vontade por meio do Espírito Santo, que nos dá um testemunho interior, uma certeza espiritual em nosso coração, como Paulo ensina em 1 Coríntios 1 ao 3, né? Que foi o texto que nós lemos, né? Que ele diz, né? Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês estejam desinformados. Ou em outras traduções diz, não quero que vocês sejam ignorantes. O que quer dizer isso? Você está desinformado sobre os dons. O que quer dizer isso? Você ser ignorante sobre os dons. Ele está mandando uma carta para uma igreja, a igreja aos Coríntios, né? E nos primeiros capítulos ele já fala que é uma igreja cheia de dons. Então o que isso quer dizer? Que eles estão desinformados sobre os dons? O que quer dizer ser ignorante sobre os dons? Quer dizer que eles estavam ignorando os dons? Quer dizer que eles não tinham informações sobre os dons? Não, na verdade eles estavam mal informados. Na verdade eles não estavam ignorando os dons, mas sim a sua aplicação genuína. Ou seja, eles tinham os dons, mas eles não estavam sabendo fluir da melhor maneira possível, né? Então ele vai lá e explica, né? Vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Ele explica, né, que antes de vocês se converterem, né, ele diz, né, quando vocês eram gentios, ele usa essa figura de linguagem, né, porque existem dois tipos de pessoas, se formos considerados essa analogia de Paulo. Existem os judeus e os não judeus, que são chamados de gentios. Então não existe esse tipo de afirmação, quando vocês eram gentios. Eles não se tornaram judeus a partir de algum momento, não. Mas ele está dizendo, quando ele diz gentios, quando vocês não eram crentes, quando vocês não participavam da nossa família da fé, quando vocês não conheciam Jesus. Então vocês eram guiados aos ídolos mudos. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Os ídolos mudos, tem bocas, mas não falam, tem mãos, mas não tocam. Mas aqui ele dá essa ênfase nisso, né? Os ídolos, eles são mudos, ou seja, eles não falam. Mas por outro lado, ele já dá esse contraste. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ele faz esse contraste. Por um lado, os ídolos são mudos. Quem não está em Cristo está seguindo os ídolos mudos, que não falam. Mas quem está seguindo Cristo tem o Espírito Santo que fala. E aí ele dá o critério. Opa, como é que eu sei se é o Espírito Santo que está falando?
primeiro lugar, quem está falando pelo Espírito Santo nunca vai falar anátema Jesus. Essa palavra anátema significa, tem alguns significados, mas alguns deles amaldiçoado, maldito, alguma coisa assim. Então, assim, quem fala pelo Espírito Santo nunca vai falar mal de Jesus, nunca vai falar mal da igreja, nunca vai falar mal do corpo de Cristo, nunca vai trazer algo prejudicial para aquilo que Jesus já falou. É simples. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É isso. Quer saber se alguém está falando pelo Espírito Santo? Usa essa lógica. Está trazendo dano à igreja? Está trazendo dano ao corpo de Cristo? Não é o Espírito Santo. Está trazendo edificação? Está falando Senhor Jesus? Está trazendo senhorio de Deus para a igreja? É o Espírito Santo. Então, ele, em primeira parte, ele traz essa questão que os ídolos são mudos, mas nosso Deus ele fala através do Espírito Santo. Como que ele fala? É o que a gente chama de testemunho interior. Por que a gente chama de testemunho interior? Porque lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 16, vai ter alguns versículos, mas resumindo, para não ficar longo, ele vai dizer: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Ou seja, ele dá uma testificação, em outras palavras, ele dá um testemunho com o nosso espírito. O Espírito de Deus, ele testifica. O quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos guiados por Deus. Então, no caso dos dons, não é diferente. É o Espírito Santo dentro de nós que testifica dos dons. Amém? Então, o primeiro passo para a gente receber dons, para a gente fluir nos dons, é isso, ter essa consciência de que é o Espírito Santo nos guiando. Muitas vezes as pessoas não fluem nos dons ou não crescem no fluir dos dons, porque será que é o Espírito Santo? Será que é de Deus mesmo? Às vezes sente esse testemunho interior, vai lá, fala com tal pessoa tal coisa, vai lá e abraça fulano, vai lá e impõe as mãos sobre fulano, pega aquele paralítico ali, chama ele para levantar e andar, a gente fica com medo. Mas se é o testemunho do Espírito Santo falando conosco, nós devemos seguir, e é assim que a gente vai fluindo nos dons, amém? Então, a cada instrução obedecida, somos capacitados mais e mais, e o crescimento ocorre na medida em que respondemos ao que o Espírito Santo nos guia a fazer, como em um jogo de xadrez, né, onde Deus mostra o próximo movimento conforme correspondemos ao seu. Ou seja, muitas vezes já aconteceu comigo. Vai lá, vai até fulano que eu quero falar com ele. Tá, senhor, mas você quer falar o quê? Silêncio. Então, enquanto você não for, ele não vai falar. É como num jogo de xadrez. Você só pode. Ele só vai fazer o próximo movimento depois que você faz o seu. Exatamente. Então tem isso. Vai e toca em tal pessoa. Vai e abraça tal pessoa. Vai e faz isso. É isso. Ele dá uma direção, nem sempre é totalmente claro. Às vezes é progressivo, né, esse testemunho interior. Em segundo lugar, né, primeiro nós devemos ter essa consciência, né, e cooperar com o testemunho do Espírito Santo, com o testemunho interior. Em segundo lugar, devemos buscar os melhores dons, né, que é o que diz, né, em 1 Coríntios 12, versículo 31, né? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Isso não significa que alguns dons são melhores em valor do que outros, né? Eu já cheguei a mencionar isso, né? Mas sim que Deus distribui os dons de forma personalizada. Então vai ter um dom melhor para aquela situação. Então, às vezes você está numa situação que a pessoa precisa de cura, não é o caso de você trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. É mais ou menos isso, não é o momento de você ficar falando em línguas, é o momento de você curar. Então, busquem os melhores dons. Mas também a palavra diz que quem escolhe os melhores dons são o Espírito Santo. Ele distribui conforme lhe apraz. Então, quem é que decide isso? É nós buscando os melhores dons ou é o Espírito Santo? É as duas coisas. Mas em primeiro lugar a gente deve buscar o direcionamento. Com o testemunho interior a gente tem: Senhor, qual que é o melhor dom para esse momento? Qual que é a melhor atitude para tomar nesse momento? E aí te dá o direcionamento: Senhor, então me dá esse dom.
ou vai acontecer alguma coisa, Senhor, essa situação já está acontecendo há muito tempo, como é que a gente faz? É isso. Busca primeiro o Espírito Santo, ele vai te direcionar a buscar os melhores dons, e aí a partir daí, dessa direção, a gente começa a buscar aqueles dons específicos. Em terceiro lugar, na busca, né, dos dons, né, primeiro devemos ter o desejo, né, devemos ter essa vontade, devemos ter essa fome, essa sede pelos dons, devemos ter oração e jejum, né? Para receber os dons é essencial desejar sinceramente que eles se manifestem em nós e expressar isso a Deus por meio da oração. 1 Coríntios 14, versículo 12 e 13, Paulo orienta a orar para que o dom de língua seja interpretado. Está lá na passagem lá, que ele diz, né? Aquele que fala em línguas, ore para que interprete. Ou seja, são dons diferentes. Falar em língua é um dom, interpretação é outro. Então, como é que ele instrui a buscar a interpretação? Ore. Então, dons, primeiramente a gente deseja, a gente se interessa pelos dons, a gente pensa, Senhor, sozinho na força do meu braço eu não consigo. Preciso ser capacitado, preciso do seu derramar, preciso da sua unção, preciso dos seus dons para fazer a tua obra. Vamos desejar os dons. Segundo lugar, como é que a gente busca? Orando. Assim como ele diz para orar, para interpretar as línguas, nós devemos também orar sobre qualquer outro dom. Senhor, me dá a profecia, Senhor, me dá os dons de cura, Senhor, me dá os dons de maravilha, Senhor, me dá o dom da fé. Devemos orar, fazer propósito e ter essa perseverança em oração até receber os dons, né? Orienta a orar para que o dom de língua seja interpretado, mostrando que o pedido específico é uma parte legítima do processo, ou seja, também ore especificamente. Muitas vezes nós temos eu gosto de dizer, meio que uma falsa humildade. Jesus orou uma vez dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E muitas vezes a gente ora todas as nossas orações, Senhor, seja feita a tua vontade. Às vezes a gente tem que entender que a vontade de Deus está na Bíblia, e a Bíblia está dizendo para a gente buscar dons. Então a gente já sabe a vontade de Deus, então vamos orar em cima disso. Vamos parar de orar orações genéricas e começar a fazer orações mais específicas. Senhor, tal irmão na igreja está passando por tal situação. Me ajuda, Senhor, me capacita para poder ajudar ele, me dá o dom, me dá a capacidade. E aí a gente vai orando especificamente sobre isso. Não tem nenhum versículo, uma passagem bíblica que fala sobre jejuar para receber dons. Mas oração e jejum caminham juntos. Não vai fazer mal nenhum, não é pecado nenhum você jejuar para você receber um dom. Não tem nenhum contraindicativo. Então, junto com a oração, faz um propósito, jejua. O jejum é isso, é você se abster das coisas carnais para você estar mais sensível espiritualmente. Os dons são espirituais. Então, quanto mais nós estamos sensíveis ao mundo espiritual, mais a gente vai fluir no testemunho interior e também nos dons. Amém? O jejum é uma maneira de nos concentrarmos em Deus, colocando-nos em uma posição de maior abertura para o mover do Espírito. Amém? Em quarto lugar, também podemos ver, ter como essa ferramenta de busca, de receber os dons, a oração em línguas, que diferente da nossa oração natural, com palavras inteligíveis, é a oração nessa linguagem sobrenatural. A Bíblia diz, aquele que ora em língua não fala aos homens, mas fala a Deus e edifica-se a si mesmo, enquanto ele diz, Paulo faz esse contraste entre a oração em línguas e a profecia. Ele fala, busquem os melhores dons, quero que vocês todos falem em línguas, mas principalmente que todos profetizem. É melhor profetizar do que falar em línguas, no contexto de igreja, de comunhão. Uma multidão, se todo mundo estiver falando língua, ninguém se entende, não tem edificação comum, mas na reunião de pessoas como igreja, se tiver profecia, tem a edificação da igreja toda. Agora, na oração em línguas, cada um edifica-se a si mesmo. Então, gaste tempo, passe tempo orando em línguas, que aí é uma oração espiritual, é uma edificação. O que é essa edificação? É isso, é uma edificação espiritual. Aí, nesse momento, nós estamos recebendo dons, capacitação.
O que fala em línguas, a si mesmo edifica. 1 Coríntios 14, versículo 4, né? O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Quando oramos em línguas, somos edificados interiormente, fortalecidos espiritualmente, mais preparados para receber e fluir em outros dons. A oração em línguas nos edifica, permitindo que Deus trabalhe em nosso espírito e nos capacite a crescer nos dons, né? O contraste entre a profecia e a línguas é isso, né? A profecia é Deus falando com a igreja, Deus falando com os homens. E a oração em línguas é o homem falando com Deus. Então, é isso, por isso que tem essa edificação pessoal. Aprender com a prática, né? Em quinto lugar, né? Nós devemos ser sensíveis ao testemunho interior, nós devemos desejar os dons, né? Devemos entender quais são os melhores, né? No nosso ministério, no nosso chamado, no nosso contexto, né? Entender qual que é o que o Espírito Santo precisa derramar sobre nós, o que Ele quer derramar sobre nós, buscar eles, né? Desejar, orar, jejuar sobre os dons, oração em línguas, mas também aprender com a prática, assim como andar de bicicleta, assim como nadar, assim como a maioria das nossas coisas que nós sabemos fazer, nós treinamos, nós praticamos, nós fazemos. Nossa, mas se é uma disciplina espiritual, por que existe uma prática, vamos dizer, natural? Porque tudo existe prática. Para a gente fluir, para a gente ter uma habilidade melhor, praticando, né? E aonde que a Bíblia diz isso? 1 Coríntios 14, né? Versículo 29 ao 31, Paulo descreve o processo de profecia. Ele diz assim: todos poderiam profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Ou seja, como é que você aprende a profetizar? Profetizando. Como é que você aprende a orar em línguas? Buscando. Como é que você aprende a curar? Curando. Como é que você aprende a operar nos dons? Fazendo. Tendo a disposição para fazer. E aí muita gente não flui e pensa: mas e se eu errar? E se eu fazer errado? Por isso que existe a prática. Olha o que ele diz: todos poderão, um após o outro. Então eu acredito que naquele contexto ali não era um culto normal, não era um culto que tinha uma liturgia, mas provavelmente era um encontro, era um momento de discipulado, que Paulo estava ali instruindo eles. Para quê? Faz uma fila aí. Primeiro você, depois você, vamos todo mundo profetizar, depois a gente julga, depois a gente vê como é que foi, faz os ajustes finais. Então como é que a gente flui nos dons? Fazendo. Mas e se eu liberar uma palavra sobre a vida da pessoa e não acontecer? Pede desculpa. Queria te abençoar. queria ser boca de Deus na sua vida. Da próxima vez eu vou tentar ser melhor. É isso. Mas assim, a nossa dificuldade de fluir nos dons, muitas vezes, é a nossa reputação. A gente está preocupado com a nossa reputação, mais com a nossa reputação do que às vezes com a dor do próximo. Às vezes a pessoa está precisando de um consolo, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra de Deus, está precisando de uma pessoa de Deus na vida dela, e a gente está pensando: mas o que vão pensar de mim? Mas e se eu errar? Mas e se eu tropeçar? Mas e se eu fracassar? Então a gente tem que esquecer do nosso eu, que a gente diminua para que Deus cresça na nossa vida, através da nossa vida, né? Temos também a questão do reavivar os dons, né? De reavivar os dons. Alguns dons, ao não serem exercidos, podem tornar-se adormecidos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo lembra Timóteo, dizendo: reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Olha só, duas informações interessantes. Ele diz: reavive o dom que há em você, né? Em outras traduções, desperta o dom que há em você. Ou seja, ele recebeu os dons pela imposição de mãos. Também tem essa maneira de receber os dons, imposição de mãos. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ele recebeu os dons, ele tinha os dons. Mas olha só o que Paulo diz: reaviva o dom, desperta o dom que há em você. Ou seja, aí ele deixou o dom adormecer, ele deixou o dom morrer, ele deixou o dom adormecido, né? Vamos dizer dessa maneira. E como que a gente faz isso? Cabe a nós. Se
se fomos nós que deixamos o dom adormecer, cabe a nós reavivá-los. É o que Paulo diz, né? Ele não chega em Timóteo e diz que o Espírito Santo reavive o dom em você. Eu vou orar para que o dom de você seja reavivado. Não, ele fala, você deixou adormecer, então você tem que reavivar. Como é que reaviva o dom? É o mesmo procedimento. Sensibilidade ao Espírito Santo, buscar, desejar, orar, jejuar, oração em línguas, e a prática, colocar em prática. Como diz Tiago, né, que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes. Então vamos colocar em prática. Não simplesmente as virtudes, né? Não simplesmente o natural da palavra, mas sim o sobrenatural também. E também tem a questão da imposição de mãos, né? Olha só o que Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 11 ao 12, Paulo expressa seu desejo, né? Ele diz, né? Ele diz para aquela igreja, né? Eu gostaria de estar aí junto com vocês para repartir um dom com vocês, para repartir dons com vocês. O que seria esse repartir? Se a gente pegar no nosso mundo natural, pegar um pão, um bolo, alguma coisa e repartir, ele vai diminuindo, né? Mas vai um pedaço para casa. No caso dos dons, não creio que é assim que funciona. Eu acredito que seja mais como na nossa forma digital. Hoje em dia, quando a gente compartilha um arquivo digital na foto, eu não deixo de ter aquela foto. E a partir do momento que eu compartilho com alguém, aquela pessoa também passa a ter. Então é isso. O dom de Deus ele pode ser compartilhado, né? Aqui Paulo menciona a imposição de mãos, né? Então existe essa maneira também de receber os dons. Concluindo aqui, irmãos, buscar os dons espirituais é um processo de intimidade com Deus e de obediência ao Espírito Santo. À medida que respondemos ao testemunho interior, desejamos e oramos e jejuamos e nos edificamos em oração e em línguas, né? Deus nos capacita a receber e manifestar os dons de forma cada vez mais eficaz. A prática, o reavivamento dos dons e a comunhão com outros crentes também são partes essenciais desse processo. Como Paulo ensina, ao sermos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito, né? Permitindo que seu poder se manifeste de cada vez mais pleno em nossas vidas e na igreja. Amém, irmãos? Essa é